Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podeis fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse relato desse exorcismo que acontece em meio a algumas discussões. Jesus que dá uma declaração pouco firme, forte, sinalizando a incredulidade, e percebemos essa graça, esse desfecho de Jesus fazer uma relação profunda da fé, oração e manifestação do seu poder. E aqui é muito interessante, queridos, podemos fazer essa reflexão, né? Que a realidade do exorcismo, da libertação do mal, né? Ou seja, da primazia do poder da graça, do poder de Deus, é algo que Jesus, em todo o seu ministério, ele demonstrou, testemunhou isso, né, que ele veio vencer o mal e ele manifesta essa primazia, essa vitória sobre o mal a partir da manifestação do seu poder, da sua salvação e, em última instância, através do seu mistério pascal. Jesus, ele liberta, ele salva, ele nos aparta do mal pela sua paixão, morte e ressurreição. E nesse Evangelho nós percebemos que essa realidade da manifestação do poder de Deus está ligada com a fé. Mas aqui nós temos um grande momento para nós refletirmos que, para que a graça de Jesus ela seja constante da nossa vida e, consequentemente, se a graça está presente, o mal ele está à parte, porque o mal é a ausência do bem e a graça é o bem em si. E, principalmente, a fé que faz essa graça, né, pelo ato de fé, pela vivência de fé, faz essa graça ser constante, tem a sua
origem na oração. Aqui é a grande importância da vida de oração, a grande importância de termos a virtude da oração, a grande importância, de fato, de o poder de Deus, ele é administrado, entre muitas aspas aqui, se entende, pela nossa vivência da oração, pela abertura do nosso coração. Porque se eu digo que tenho fé, que eu creio, mas eu não estou em relação com a pessoa do qual eu creio, porque a nossa fé é em uma pessoa, não é numa ideia, não é numa história, mas é numa pessoa, essa realidade ela é um pouco incompreensível. Porque quem nos liberta do mal é Jesus, não é as minhas forças, a minha capacidade racional, é a graça. E como eu alimento, como eu dou liberdade, como eu me coloco disponível para que essa graça possa sempre ser constante, através da submissão, da abertura, da dependência de uma vida orante. Aqui nós percebemos que a oração, ela é essencial para qualquer crescimento de fé, consequentemente, para vencer o mal, para as libertações que necessitamos nessa vida. Por isso, peçamos ao Senhor essa graça, um espírito orante, e que sempre mais possamos crescer na nossa fé através da nossa oração, e que sejamos como aquele pai que diante de Jesus fez essa oração. Eu tenho fé, mas Senhor, socorrei-nos a nossa falta de fé. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.